Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Luz e Caridade, quer pessoalmente, quer através do Facebook, para a palestra da noite de hoje, que será proferida pela nossa irmã Sônia Campos, de todos nós conhecida. Mas antes de iniciarmos a atividade, eu só gostaria de lembrar aos irmãos e avisar aqueles que não tenham conhecimento acerca da campanha que nós começamos a fazer aqui na nossa casa, já meados do mês passado, e vai até o dia 15 desse mês, para arrecadação de brinquedos, ou em brinquedos mesmo, ou em valor, para estendermos as crianças, a crianças necessitadas por ocasião do Natal. Quem pretender dar algum valor, a casa então comprará. Nós temos, tanto naquele cartaz vermelho que está aqui postado, como no Facebook, também na nossa casa, estão lá o número da conta, todas as informações corretas. Quem então fizer algum depósito para essa finalidade, nós pedimos o favor de encaminhar também para o WhatsApp ou o e-mail da casa. Tem o WhatsApp também junto às mídias sociais, ou então o e-mail da casa, para que nós possamos contabilizar, sabendo exatamente a que se destina aquele recurso. Alguém querendo também fazer doação de cestas básicas, até o dia 15 nós estaremos recebendo também cestas básicas para podermos atender a famílias necessitadas, principalmente nessa época de bastante dificuldade. Muita gente precisa de socorro. Pretendemos que pelo menos para o Natal, algumas dessas famílias pelo menos possam receber algum tipo de auxílio. Feitos os avisos, vamos então, queridos irmãos, nos prepararmos para o início das atividades da noite de hoje, procurando a elevação dos nossos pensamentos a Deus Pai, nosso mestre, guia e modelo, Jesus. Procurando a sintonia com os benfeitores espirituais que dirigem as atividades da nossa casa, da equipe de Benedito Camargo, Frederico Rollin, Maria Júlia, para que possamos receber o atendimento que eles buscam nos estender nesse instante em que aqui estaremos. E que possamos todos, durante a atividade da palestra, nos encontrarmos compenetrados na fala da nossa irmã Sônia, como se participantes efetivos do conteúdo da palestra formos, como se ela brotasse também de nós, e assim vibrando com a nossa irmã e apreendendo em nós todas as informações que ela nos trará, para que as levemos para o nosso lar, para as pessoas que nos cercam, física ou mentalmente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Com a palavra, nossa irmã Sônia, para a palestra da noite. Boa noite a todos. É sempre uma satisfação voltar aqui à nossa casa, onde a gente se sente realmente à vontade para conversar com os irmãos,
que, como nós, querem aprender um pouco mais para essa doutrina, que quer, como nós, se preparar um pouco melhor para uma próxima fase da vida. A próxima fase, qual? Eu vou entrar no mercado de trabalho, eu vou me casar, eu vou ser avô, avó. Que fase é essa que eu estou falando? É após o desencarne. Hoje eu pensei, se a gente fosse produzir um filme para esse tema, eu colocaria esse título: Morri, e agora? E agora? A gente não se prepara para tudo nessa vida. A gente entra na escola pequenininho, primeiro a família nos prepara, ensina a andar, ensina a falar, ensina a comer sozinho. A gente entra na escola, aprende, se prepara para ir para um grau mais elevado na escola, termina os estudos, o segundo grau, e se prepara para entrar no mercado de trabalho ou para fazer uma faculdade. E a gente se prepara para formar a própria família, para tudo a gente se prepara, né? Quanto tempo será que nós temos dedicado a nossa preparação para essa próxima etapa da vida? Eu quero contar uma novidade aqui para vocês. Todos passaremos por esse momento. Todos. Nem todo mundo vai casar, nem todo mundo vai ter filhos, nem todo mundo vai ser avô ou avó, ou vai se aposentar, porque às vezes a morte física ceifa a vida antes da aposentadoria, mas todos nós vamos desencarnar. Então, ninguém veio para a semente. Então, vamos tratar realmente do que interessa. Outro dia, eu ouvi uma colega de estudo dizendo assim, perguntamos, como é que está a tua tia, que estava doente, tinha contraído Covid, uma pessoa idosa. Ela disse, ela já está melhor, ela já está lá na erraticidade. E aí a gente comentou e disse assim, mas erraticidade é um endereço agora, não é um local. Erraticidade é uma condição. E, a contrário senso da esmagadora maioria de todas as questões do Livro dos Espíritos, em que há uma pergunta e depois uma resposta, nessa é como se a pergunta estivesse na resposta e a resposta na pergunta. A questão 224, o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, que é a alma? A alma, a gente diz alma nossa que estamos encarnados, e espírito de quem está desencarnado. Que é a alma no intervalo das encarnações? A resposta, espírito errante, que aspira novo destino, que fica esperando. Quer dizer, a gente poderia inverter, né? Perguntar o que é um espírito errante? E eles poderiam responder, é a alma no intervalo das encarnações. Ora, se está no intervalo das encarnações, já não é mais alma, é um espírito, mas a pergunta foi feita por alguém encarnado. Daí essa peculiaridade da questão. É um intervalo, o espírito fica esperando. Desencarnado, o espírito fica aguardando uma nova oportunidade. Ora, a nossa vida orgânica, ela é muito variável em duração. Há bebês que são abortados espontaneamente ainda na gestação. Há criancinhos que desencarnam doentes ou portando alguma síndrome, com dias de vida, com meses, com poucos anos de vida. Outros pegos por algum acidente ainda na juventude, na flor da idade, na adolescência. Alguns adultos são longevos e ultrapassam 90, 100 anos de idade. Eu estou aguardando ansiosamente o resultado oficial desse censo feito agora, que já aponta novamente Florianópolis como Santa Catarina como um estado onde a longevidade é maior e Florianópolis em especial entre as capitais, onde as pessoas vivem mais. Por quê? Porque aqui estão os mais puros? Não, é porque as condições de saneamento, as condições ambientais, talvez a proximidade com o mar, o iodo que a gente respira sem ver, tudo isso nos ajuda a manter a vida física por um tempo maior. Então, vamos dizer que uma pessoa bem longeva dure aí 100 anos. Ela veio com um quantum energético, ou se fosse um aparelho celular, a bateria para durar 100 anos. E a gente diz, poxa vida, fulano viveu muito, teve uma vida longa.
Kardec pergunta aos espíritos: quanto podem durar esses intervalos entre encarnações? E ele diz: desde algumas horas. Eles informam adiante no Livro dos Espíritos que nos mundos superiores esse intervalo entre reencarnações é muito rápido, porque o espírito já sabe tudo o que ele precisa, né? Então é só o tempo de substituir a roupagem por outra. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Milhares de séculos. Quer dizer, o meu intervalo entre esta encarnação, quando eu fechar os meus olhinhos nessa terra para não mais abri-los, e a próxima oportunidade de renascer, pode durar mais de 100.000 anos. Quer dizer, se eu muito longeva durar 100 anos, esse intervalo pode ser de 1000, o que isso representa? Que nosso tempo maior de existência é na erraticidade, que é a nossa vida real, do que encarnados. Mas se a gente, em tese, pode viver muito mais tempo lá, por que a gente vem para cá? Qual a necessidade? Lá, o ensinamento é teórico. Aqui é o local de prova. Como se todos estivéssemos num grande colégio da vida. Naquela sala lá, ou melhor, nessa sala aqui, nós estamos encarnados, né? Aplicando as provas do conhecimento que a gente adquiriu onde? Lá, não é lá, naquela condição, na condição de espírito errante, que está aguardando o momento de uma nova encarnação. E Kardec ainda pergunta aos espíritos quanto à duração. Mas essa duração, já que é tão variável, ela é exercida por vontade própria do espírito, ou é a equipe diretora desse colégio que determina? E eles respondem: é uma consequência do livre-arbítrio, porque até nisso, no movimento de encarnar, a espiritualidade dá aso ao nosso livre-arbítrio. Só que todos os espíritos sabem da sua condição quando desencarnados, sabem muito mais de si quando desencarnados do que quando encarnados. Percebem a necessidade de reencarnar. Muitos têm medo de falhar nas provas, se pensar: eu não aprendi ainda o suficiente, eu não quero encarnar porque eu vou rodar nessas provas, né? Alguns não têm consciência da sua real situação. E em pouquíssimos casos a espiritualidade os encaminha, porque eles ainda não têm condição plena de exercer esse livre-arbítrio, por uma questão de imaturidade. Você tem em casa um filhinho de 2 anos ou um filho de 18 anos. O filhinho de 2 anos pede: mamãe, dá a tesoura. O que a gente diz? Não vou dar, porque você não tem condição de manipular a tesoura. Mas a filha de 18 anos está lá fazendo um trabalho da faculdade e diz: mamãe, cadê a tesoura? Eu digo: está na primeira gaveta ali do armário. Não é assim? Então, essa é a comparação que a gente pode fazer entre a maturidade ou imaturidade dos espíritos. É uma questão lógica. A rigor, quanto maior o desenvolvimento de um espírito, maior liberdade ele terá. Maior a esfera de exercício do livre-arbítrio, que é muito restrito quando ele é um espírito ainda imaturo, como um exemplo que eu dei de uma criança que mal aprendeu a andar. Bom, onde? Erraticidade fica onde? Se nesse momento, não vou bater na madeira porque ela tem rodinhas, né? Diz que anda. Se eu batesse uma madeira aqui, cai agora um meteoro nessa sala, e eu contei aqui por alto, nós somos 36 pessoas aqui, todos desencarnamos exatamente às 8h15. Todo mundo desencarnou. Significa que todos já estão na erraticidade, no mundo espiritual. No mesmo local, melhor dizendo, já que eu falei que não era local, era condição. Todos na mesma condição? Não. Antes do espírito despertar na erraticidade, ele passa por um período que a gente chama de perturbação espiritual, que depende de muitos fatores. Por exemplo, uma pessoa que, ao curso da vida, no decurso da sua existência,
professou sempre o materialismo pleno, dizendo, não, eu vou morrer, vai acabar e pronto, e deu. Não existe nada isso, a gente é fruto do acaso, e quando acabar a minha vida, acabou, morreu. Essa pessoa vai encontrar muito mais dificuldade, uma vez desencarnado, de aceitar, primeiro, que não morreu. Segundo, que está na posição que precisa, para onde a sua consciência o levou. Porque não pensem vocês que a gente vai desencarnar, vai chegar lá numa banca, como numa banca examinadora de um concurso, de uma prova oral, e vão estar lá 3 juízes decanos e vamos avaliar. Não. Quem vai avaliar o nosso desempenho está aqui dentro e se chama consciência. E quanto melhor a gente conviver com ela, viver de acordo com as leis morais, para que ela não nos acuse cada noite, mais tranquilo vai ser esse trabalho de avaliação da vida terrena que eu tive. Então, o primeiro momento é de perturbação, eu falei do materialista. Aí tem aquela pessoa que teve uma determinada educação religiosa até, mas era aquele que dizia, eu sou dessa ou daquela. Muito não, eu vou lá no culto, né, na pregação que fazem, mas eu vou porque a mãe pede, ou porque o pai mandou, ou vou acompanhar o meu marido, porque a família dele é toda dessa fé, então eu levo junto as crianças. Aquilo que os católicos chamam de missa de corpo presente. Vou a essa pregação, a esse culto, mas a minha consciência não está ali. Enquanto estão todos ali, eu estou pensando no que eu preciso comprar, o que está faltando do mercado, aquela necessidade do filho que vai fazer isso, aquilo que eu vou... Vocês entendem o que eu estou falando? A pessoa que vai, mas não vai muito. Vai o corpo, mas a mente fica divagando. Porque a gente tem que aprender a exercer disciplina sobre o nosso pensamento. Aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro, né? Então a gente tem que estar íntegro, uma palavrinha muito na moda, tem que estar pleno. O que é estar pleno? Eu estou 100% aqui, conversando com vocês, recebendo a ajuda da espiritualidade, daqueles que dizem, poxa, tomara que eu já diga alguma coisa que se aproveite. Estou 100% aqui, assim como espero que também vocês estejam, pelo menos nesse momento. Tem aquelas pessoas que não têm religião nenhuma, que preferem não acreditar. São aqueles espíritas sem o saber, como diz o livro dos Espíritos. Não são pessoas religiosas, mas levam uma vida de tal maneira ordeira, regrada, generosa, praticando a caridade, que a perturbação, no caso deles, é muito breve. É muito breve. E logo, logo, passando ou não por um período de adoecimento, porque também existe hospital do lado de lá, né? Pessoa que desencarna que ainda se recuperar, mas para quê? Ela não tem corpo físico, não, ela tem perispírito. E nesse perispírito reverbera tudo aquilo que o corpo físico sofreu. Então ela precisa ainda de um tempo de internação, entre aspas, para ser auxiliada, dentre outras coisas, a reconhecer o estado presente. Raul Teixeira diz que há pessoas que são tão obtusas, tão teimosas, que elas desencarnam e não acreditam que desencarnaram. Ficam perambulando, ficam vigiando a sua casa, né? E aí vão chegando os amigos, os parentes, ela reconhece, mas você, vovó, você já faleceu há 30 anos. Mas o meu pai já faleceu há 15 anos, o que vocês estão fazendo aqui? E vai vendo o número dessas pessoas que ele sabe, que ela sabe que já estão desencarnados, e a ficha vai caindo. Opa, então é isso que é morrer? A minha vida continua só que numa outra dimensão, num outro espaço, né? Há aqueles que acreditam que têm uma fé profunda em Deus e na imortalidade da alma. Uma fé profunda. Mesmo com algum nível de equívoco, todos nós temos. A perturbação espiritual de quem acredita em Deus, de quem acredita na imortalidade, é breve. Tem que ser. Porque uma vez vendo a sua condição, o espírito pensa assim, bom, já não estou mais encarnado. Rapidamente ele se recupera,
rapidamente ele vai fazer o que os espíritos na erraticidade fazem. E o que eles fazem? O que é esse tempo após a morte, que pode ser tão mais longo do que a própria vida? É uma outra etapa da própria vida. Então lá eles têm contato com amigos, com as pessoas que gostam, com as pessoas que desgostam, com aqueles que foram seus inimigos, né? Então, se eu sou uma pessoa maldosa, vingativa, violenta, vou semeando um monte de inimizades durante a minha encarnação. O que eu vou esperar quando eu for para o lado de lá? Uma recepção com banda de música e anjinho tocando harpa para mim? Será? Eu vou dar antes do tempo o exemplo aqui das canetas. Nós sempre falamos, repetimos isso à exaustão nas palestras, como está na introdução ao estudo da doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, que há no homem 3 coisas. Uma alma, um espírito, que é uma alma imortal, criada por Deus, mas não morre mais, continua viva. Um corpo físico, que é uma veste orgânica, que é o intermédio entre os dois, que é o perispírito. Vocês podem ver de longe esses objetos que eu tenho na mão aqui? Uma caneta vermelha e uma caneta preta. Caneta comum, esferográfica, ponta de tungstênio. Então nós podemos dizer o seguinte: a capa da caneta vermelha, o revestimento, essa parte dura, colorida, que tem uma identidade, é o que eu vou chamar de corpo físico. Desencarnei, onde fica o corpo físico? Fica aqui, no planeta Terra. Ele vai morrer, não é a melhor palavra, ele vai se transformar. Do que a gente é composto em última análise? De elementos químicos, não é? O que acontece quando o nosso corpo físico se desintegra? Volta a se dividir em elementos químicos e vai para o universo e eventualmente vai ser utilizado pela natureza como substrato de planta. Ah, mas eu quero ser cremada. O que é a cinza? Um elemento químico, né? Num processo mais rápido de desintegração. Isso era o corpo físico, ficou aqui. Junto com ele, produzido no período de gestação, há o que a gente chama de duplo etérico. O que é isso? É o repositório da nossa bateria, do nosso quantum vital. Então, morre o corpo físico, a rigor, quando o coração para de bater. Esse é o conceito basal aí da medicina. O duplo etérico dura alguns dias, mas ele vai morrer, ele vai ficar aqui também. Sobre isso, valia um dia a gente falar sobre vampirização, que eu acho que é um tema bem interessante. Pois bem, quem que eu tenho aqui? Ah, a caneta. Isso aqui escreve ainda, não escreve? Esse tubinho plástico transparente, eu vou dizer que é o meu perispírito. Para que ele serve? Dentre outras coisas, ele é a roupinha do meu espírito. O corpo físico ficou, está aqui o perispírito. A tinta que tem dentro é o meu espírito. É a essência de mim mesmo. Se eu pegar isso aqui e fizer um traço no papel, vai sair de que cor? Vermelho. Porém, para habitar um planeta, para reencarnar, eu preciso de um corpo físico. Aí, a partir dos elementos que tem na natureza, formou-se aqui a possibilidade de formar um corpo. Por que eu falo formar? Porque o perispírito também é chamado por modelo organizador biológico. Ele é assim o braço estendido da espiritualidade, ajudando a mãe a formar as células do feto. Então vamos formar aqui um novo corpo, que é de outra cor. Inclusive, eu posso dar isso como exemplo, por exemplo, das etnias, do gênero, do sexo, né? Eu hoje, mulher branca, posso reencarnar como um homem negro, de etnia negra, ou indígena, ou oriental, que seja. Aí eu pergunto para você, se eu peguei aqui, eu deixei a pontinha, né? Eu sei que a minha tinta que está aqui dentro é vermelha. Tenho agora um corpo de caneta preta. Se eu retirar e escrever, vai sair tinta preta ou tinta vermelha? Tinta vermelha. Quer dizer que com a desencarnação e a reencarnação, eu não mudo a minha essência. Mas eu sei que lá no topo da evolução, a minha essência tem que ser de uma caneta dourada.
vamos dizer. E vocês acham que é possível, numa única encarnação, eu transformar essa tinta, que hoje aqui é vermelha, em tinta dourada? Não, mas é possível. Leva muito tempo. Seria quase que uma alquimia, não é? É a transparência, as minhas escolhas, o bem que eu faço para mim, principalmente o bem que eu faço para os outros, aquilo que a vida me devolve como consequência dos atos que eu pratiquei. Isso vai permitir, ao longo de muitas reencarnações, que a tinta dessa caneta se depure e se transforme. O que vai acontecer no final, quando eu já for um espírito puro? Aí eu não serei mais errante, eu não precisarei mais de um corpo físico, não precisarei mais reencarnar, porque errante é aquele que está no intervalo entre duas encarnações. Ficou fácil assim para entender? Continuando. Então, se a Sônia falou que a canetinha dourada lá, eu estou dando exemplo das canetas, eu sei que é um exemplo bem simplinho, mas às vezes é na simplicidade das coisas materiais que a gente alcança os conceitos mais abstratos. Mas a Sônia falou que o espírito puro é a caneta dourada, quer dizer que esses aqui que são errantes são espíritos inferiores? Não. O que acontece é que Deus cria sempre, continua criando. Neste exato momento, há espíritos sendo criados e há espíritos chegando à perfectibilidade relativa, porque nós dizemos que a absoluta pertence só a Deus. Então, essa inferioridade, se a gente olhar assim com atenção lá a escala que está no livro dos Espíritos, da questão 100 até a 113, diz ali, os inferiores, o médio, o puro. Mas só para a gente entender que essa inferioridade, ela é momentânea, ela tem muito mais a ver com a nossa ignorância do que com a nossa vontade em sermos maus. A gente precisa de esclarecimento, porque muitas vezes, imerso aqui na matéria, a gente se esquece das coisas de lá, se esquece do planejamento. Há uma fala do Raul Teixeira, em que ele diz que, conceito comum que as pessoas dizem, né? E fulano estava tão doentinho, faleceu, se libertou. Ele diz, a morte não é uma libertação, não necessariamente. A morte é uma libertação para quem já vinha se libertando enquanto encarnado. E continua sendo escravidão para quem vinha se escravizando. Mas como? De onde é que veio esse conceito? Não há mais escravidão. E ele explica que está se libertando, por exemplo, nesse mundo material, quem tem as coisas, usa as coisas, mas não se deixa usar por elas. Está numa condição social, familiar, nesse momento foi agraciada pela Previdência, tem uma esposa, um companheiro, tem filhos, tem a família, estão todos bem. Mas não fique dizendo o tempo todo, porque o meu marido é meu, porque eu vou morrer, ele não vai casar com mais ninguém. Né? As pessoas não são propriedades. Porque meu filho, eu estou educando assim, ele vai ser tal coisa, ele vai seguir tal profissão, porque é meu filho, porque na minha família, né? E tudo meu. O meu é só o M na frente, né? É o eu falando de tudo que ele quer e deseja. Então, esse apego excessivo não faz bem, porque ninguém é dono de outro espírito. O espírito é livre, ele vem com um planejamento próprio. Mais escravo ainda é aquele que vive em função dos bens materiais. Eu vou comprar um carro agora, meu carro é ótimo. Não, mas agora tem um lançamento. Eu vou dar um exemplo mais comum, telefone celular. Foi lançado aí há coisa de 2 meses um aparelho que no Brasil chega a custar 12 mil reais. E tem gente fazendo curva em 2 rodas, se quebrando, assumindo financiamento que não pode pagar, para carregar um aparelho que deveria servir para ajudar a se comunicar. Na verdade, ele pode adquirir o aparelho e isso não aumenta 1 milímetro a capacidade de comunicação que a pessoa tem. É só um aparelho, é material. Alguém aqui já viu caixão com gaveta? Não. Caixão com caminhão de mudança? Também não. Caixão com carreta atrás levando o carro, a lancha, o jet ski? Também não.
Então, o foco da nossa preocupação deve ser aquilo que nós podemos levar. O que nós podemos levar? O nosso caráter, o nosso aprendizado, as nossas aquisições morais. Aquilo que disse o Cristo, o que a ferrugem não come e os ladrões não roubam. A nossa experiência, o nosso empenho, a nossa boa vontade. Ai, Sônia, mas eu não sou muito apegada, mas é que eu tenho a minha família aqui, e se eu morrer, o que vai acontecer com os meus filhos e com os meus netos? A família toda depende de mim. Todos sobrevivem. Mesmo aquela criancinha que vai ficar órfã de pai e mãe. Aconteceu um acidente. A espiritualidade vela por todos. Todos nós temos mentores. Todos nós somos intuídos a proteger, por exemplo, uma criança que a gente vê perdida atravessando a rua, ou não é? Alguém precisa aqui que venha um anjo de asas douradas para dizer, cuida da criança que está atravessando a rua? Não, a gente vai lá, pega a criança, traz para a calçada e aí vai procurar onde é que estão o pai e a mãe. Isso não está dentro de nós? Está aqui na nossa consciência. Então, essa possibilidade de sermos bons sem fazer força, porque quando a gente se esforça muito, muito, muito para ser caridoso, é um sinal de que a caridade ainda não está dentro de nós. A gente reconhece nela uma necessidade, mas se ela é custosa para praticar, ela ainda não é natural. O ideal é que a gente seja bom naturalmente. E o que nós vamos fazer do lado de lá? Por exemplo, para aprender. Será que os espíritos errantes aprendem? Aprendem, progridem. Como eu falei antes, progridem na teoria, né? Porque o local de prova é aqui encarnado. Como é que eles aprendem? Eles têm, em primeiro lugar, passada a perturbação, eles têm a possibilidade de rever os melhores momentos, vamos dizer assim, quando a gente vê agora retrospectiva, né? De final de ano, olha, 2020 vai ter muitos momentos e poucos bons. Então, desencarnando, a gente vai ter a oportunidade de rever os melhores momentos e também os piores. Nada é ocultado. E aí, desencarnado, mais desapaixonado, a gente percebe com clareza onde estão os pontos fracos. E a gente vai ser ajudado, vai ser estimulado. Quem viu aí, quem assistiu o filme Nosso Lar, a personagem de André Luiz, na Terra, era um médico, experiente, rico. Uma vez desencarnado, qual é a atividade que ele foi fazer do lado de lá? Ele foi apresentar a credencial dele como médico, né? E lá o Clarencio disse para ele, olha, meu filho, aqui o seu diploma vale bem pouco, mas eu vou te dar uma oportunidade, você vai poder fazer a faxina no hospital aqui que recebe esses desencarnados que estão em tratamento. Olhem a caridade da providência. Não era uma humilhação, não era um trabalho menor, era a possibilidade de ele estar perto dos espíritos adoecidos e ver como se dá o tratamento desses espíritos no plano espiritual. Esse foi o ponto de partida do aprendizado dele. Então, nós temos muitas chances de aprender. Se alguém pensa assim, já que eu vou aprender do lado de lá, eu vou estudar só lá, né? Não, aqui já estudei o suficiente para trabalhar. O que diz o Espírito da Verdade no Evangelho? Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Tem a ver com o nosso desenvolvimento moral, com o desenvolvimento das virtudes, daquilo que a gente leva para o lado de lá. E instruí-vos. Este é o segundo. Então, nós não devemos deixar passar batida a oportunidade de aprender um pouquinho mais. E aí eu não estou falando só de doutrina espírita, não. Qualquer conhecimento edificante, ele vai ser colocado no nosso repositório mental, e a mente é atributo do espírito. Eu digo sempre que isso aqui é o cérebro, é só o aparelho de manifestação física, mas a mente é espiritual. E esse conhecimento, esse espírito vai ter, e eventualmente vai utilizar uma próxima encarnação. Então, todo conhecimento edificante é bom, e tudo é aprendizado, tudo. Não é só cultura acadêmica, às vezes é aprender a melhorar o próprio comportamento, a própria maneira de falar, corrigir aos poucos os seus vícios. Porque fazer uma faxina geral, uma reforma íntima, em um mês, em uma encarnação, não vai? A gente pode começar a olhar, mas isso aqui, eu sei que não é bom, mas eu gosto tanto disso, opa,
Então aqui é a oportunidade de melhorar um pouquinho agora. Não significa que, por ter muitas encarnações pela frente, que eu posso adiar tudo para as outras. Isso aqui não é rolamento de dívida, não funciona desse modo. Eu devo fazer tudo que está ao meu alcance para melhorar agora a minha psicosfera, o ambiente em que eu vivo, a minha casa. Muitas pessoas se preocupam demais com o ambiente, com os amigos, com a ambiência do trabalho, mas em casa não dá bom dia, boa tarde para a esposa ou para o marido, não é? Então a psicosfera mais importante, o cadinho mais importante da nossa vida, está naquele local para onde nós vamos agora botar a cabeça no travesseiro. E aí, como disse Santo Agostinho, hoje eu fui o melhor que eu podia ter sido, né? Fazer esse exame de consciência sempre. Os espíritos evoluem em entendimento? Sim, justamente pelo distanciamento do mundo físico. Aos poucos eles vão recobrando a consciência daquilo em que são bons e aquilo em que pode melhorar muito. A maioria pode melhorar muito em tudo, não é? E aí eles têm condições de auxiliar o próprio planejamento reencarnatório, que é a preparação para assumir um novo corpo físico, numa nova família. Eu esqueci de um ponto. As pessoas que dizem assim, não, mas eu não tenho medo de morrer não, sabe? Não tenho medo. O que me pega mesmo é meus filhos, ou então meu filho, né? Mãe de filho único. Não, por que vai ser dele sem mim? Porque somos só eu e ele aqui, me separei cedo do pai, nossa família são só 2 pessoas. Uma vez Emmanuel, com autorização superior, que ele não tinha, abriu a vidência de Chico Xavier, porque ele tinha sido convidado a dar palestras e falar psicografadas num salão, numa sala vazia. E aí, na terceira vez, que não vinha ninguém, ele falou para o mentor dele, ele disse assim, Emmanuel, meu irmão, você sabe que eu acho que está na hora da gente parar, porque isso aqui não está servindo para nada. Eu estou vindo aqui, estou lendo, falando em voz alta. E o Emmanuel disse, leia em voz alta, porque nem todos os espíritos têm essa capacidade telepática de compreender o que vai no seu pensamento. Aí ele disse, então espera até semana que vem. Pediu autorização e abriu a vidência do Chico. Chico chegou na salinha para ler a mensagem, olhou em volta, de repente aquele salão se ampliou e virou uma arena com mais de 5.000 lugares. Estava lotada de espíritos sentadinhos. E Emmanuel disse para ele, esta é a sua família espiritual. Então, ao contrário da nossa familhinha aqui, encarnados, que às vezes é uma família pequena mesmo, a nossa família espiritual é muito grande. Muitas pessoas, muitos espíritos nos amam e vão torcer por nós e vão nos ajudar e vão nos dar a mão. Não podem resolver problemas por nós, só podem nos orientar. E esses espíritos, lá na erraticidade, eles podem ir a toda parte? Ora, se o seu filho de 2 anos diz assim, mamãe, vou sozinho na casa da vovó, que mora a 1 quilômetro de distância, o que você vai dizer? Não pode, ir sozinho pela rua não pode. Mas se o seu filho de 18 anos diz assim, mamãe, eu vou na casa da vovó, vou pegar a bicicleta, eu vou ali na vovó, que mora a 5 quilômetros de distância, o que você diz? Não, meu filho, vai, só dá uma ligadinha na hora que chegou lá, vai com cuidado, com trânsito, não é assim que a gente fala? Então, também, de acordo com a maturidade ou imaturidade, se amplia o espaço de ação. Se a gente fosse numa instalação militar ou numa hierarquia de uma empresa mais forte, quem são as pessoas que podem transitar em todos os níveis? Aquelas que têm mais poder, mais conhecimento. Não é assim que funciona a hierarquia militar? Quanto mais para o topo, maior a visão que tem do todo. Quem está lá, o soldado raso, eu acho que é o mais baixo posto, né? Ele só pode acessar determinados locais. Assim funciona também essa liberdade de ir e vir entre os espíritos. Quanto mais desenvolvido, maior a ação deles. Agora os espíritos respondem que os espíritos superiores, muitas vezes, vêm a esses mundos pouco desenvolvidos para nos ajudar, para nos inspirar, para nos aconselhar. Mas o contrário não se dá. O espírito que ainda é muito imaturo não consegue, do ponto de vista vibracional, estou falando aqui de física mesmo, do ponto de vista vibracional, ele não consegue acessar espaços onde tudo é mais sutil.
é mais rarefeito. Eles têm uma incompatibilidade vibratória. Então, quem é mais, menos, pode menos, por enquanto, porque um dia vai poder mais também, né? E vou ler um paragrafinho só da obra intitulada Depois da Morte, do Leon Denis, que eu recomendo vivamente para todo mundo. Quando ele fala da erraticidade, lá no finalzinho, ele diz assim: como os mundos, os espíritos prosseguem seu curso eterno, arrastados para um estado superior, entregues a ocupações diversas, progressos a realizar, ciência a adquirir, dor a sufocar, remorsos para acalmar, amor, expiação, devotamento, sacrifício. Todas essas forças, todas essas coisas os estimulam, os aguilhoam, os precipitam na obra, e nessa imensidade sem limites reinam incessantemente o movimento e a vida. A imobilidade, a inação, é o retrocesso, é a morte, sob o impulso da grande lei, seres, espíritos e mundos, almas e sóis. Tudo gravita e move-se na órbita gigantesca traçada pela vontade divina. Leon Denis diz que tudo no universo obedece a uma lei de cooperação universal. Então nós não precisamos temer a morte, porque depois dela haverá a continuidade e muito semelhante à vida que nós estamos levando. Então nós devemos nos preocupar em melhorar a nossa vida hoje, para que o nosso viver depois do desencarne não seja amargo, seja também tranquilo, porque nós nunca estamos sozinhos, porque Jesus está no leme do planeta, e que a providência divina nos alcança e nos protege sempre. Muito obrigada pela atenção e boa noite. Agradecemos a nossa irmã Sônia pelas lições que nos deixou na noite de hoje. Havia momentos assim que fazia lembrar aquela professora extremamente dedicada com seus alunos, né? E eu acho que a sua forma didática realmente nos ajuda muito a gravarmos bem os ensinamentos que a doutrina nos traz e que precisa de alguém que possa realmente muitas vezes nos mostrar o beabá. Obrigado, irmã. Continue sempre distribuindo a luz do conhecimento. Queridos irmãos, agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, pela oportunidade do aprendizado dessa noite, vamos levar as nossas preces a todos aqueles irmãos que estejam passando por necessidades do corpo ou da alma, aqueles irmãos que se encontram acometidos por doenças. Hoje, bastante comum termos amigos, parentes da comunidade, que possam todos fortalecerem-se na fé, aproveitarem os momentos de dor, de aflição, para levarem seus pensamentos a Deus e terem a consciência de que a dor não é nossa inimiga, a dor é o nosso purificador. É pela dor que nós vamos nos purificando, se nós a aceitamos, se nós temos a aceitação, a paciência, a abnegação, se nós reconhecemos esse aprendizado que a doutrina espírita nos dá. Possamos levar também as nossas preces, as nossas boas vibrações a todos aqueles irmãos que estejam na ignorância, que estejam na revolta, no desespero, na fome, no desabrigo, que estejam no vício, que estejam no fascínio,
toda forma de perturbação do corpo e da alma. Que possam todos esses irmãos receberem as nossas boas vibrações e, acima de tudo, bondoso Pai, a vossa divina luz, lhes permitindo algum instante de reflexão, de lucidez, lhes oportunizando mais uma vez a chance de recobrarem a sua verdadeira jornada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Com essa prece, nós damos por finalizada a primeira parte das atividades dessa noite. Vamos iniciar agora a segunda parte, convidando inicialmente os nossos trabalhadores do passe para se colocarem à frente. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.